Olá, tá ralando, né? Tá ralando pro vestibular, não é fácil. Agora, já que você está aí afoito, ávido pelo conhecimento, vamos entrar em Roma. Roma tem um longo período, dividido em nós dividimos em três fases. A história é dividida em três fases. A primeira fase é a chamada de monarquia, como o próprio nome está dizendo. Mono, arquia, governo, governa. A monarquia, como é conhecida e famosa, teve uma fase de 7 reis, ou seja, o período da monarquia todo foi governado por 7 reis e também pelo Senado. No entanto, a gente comenta e fala mais a respeito de 2 grandes reis, o primeiro e o último. O primeiro, famoso, conhecido como o quê? Rômulo e Remo, mas quem governa é Rômulo, que mata o Remo. Mata o Remo para governar Roma. É um período bastante conturbado e envolto ainda de muitas lendas. O último rei, o 7º rei de Roma, Tarquínio, esse muito famoso, chamado de Tarquínio, o Soberbo, vai ficar muito conhecido nesse período da monarquia, porque ao perceber que, ao governar, necessitava da ajuda do povo. Ora, professor, um rei é sempre um rei. Ele é sempre um rei, mas não pode esquecer que ele precisa também dos outros, porque nesse momento o Senado, composto pelos patrícios, olha só que muito interessante, daqui a pouco vamos falar dos patrícios, composto pelos patrícios, esses patrícios com grandes poderes, às vezes abafavam o poder do rei. E o rei, então, Tarquínio, o Soberbo, para se aproximar mais do povo, começa a fazer algumas melhoras ou melhorias para esse povo. Ao fazer isso, começa a dar também alguns poderes para a plebe. Claro que alguém não gostou. Quem não gostou? Os patrícios. Dessa forma, os patrícios se organizam. Esse Senado se organiza e dá um golpe no Tarquínio, o Soberbo. Derruba o Tarquínio, destitui Tarquínio do poder. Ao destituir Tarquínio do poder, cai o último rei. Ora, se caiu o último rei, obviamente não tem mais rei. Professor, quem governa? Agora vem uma república. Res, coisa pública. Ou seja, a priori, a princípio, dá a impressão que se é público, tem a participação popular. Esqueça, na república, quem manda, e olha, é um período grandioso da história de Roma. A república tem uma duração bastante grande. Quem comanda, quem manda nesse momento? Somente os patrícios. Professor, por acaso, aí não vem aquela historinha que nós conhecemos das patricinhas? Possivelmente surge ali essa história das patricinhas, que eram as filhas dos patrícios, que daqui a pouco também vão querer se envolver aí com os plebeus. Mas o que é importante discutir a respeito da República? É na República Romana, que surgem as grandes leis de Estado. Uma delas, famosa, conhecida como Lei das 12 Tábuas. Professor, era escrito em tábuas do quê? Pois é, aí tem vários textos da história que pode ser que caia no seu vestibular, mas não venha a ser aí a grande questão. Pode ser tábua, né, madeira, pode ser de argila, não é a questão. O que é importante saber? O que é importante saber é que nesse momento, ao surgir essas leis, são as primeiras leis escritas que nós conhecemos dos romanos, aquelas que vão perpetuar dentro da história. Uma delas, falamos das leis das 12 tábuas, que foram leis que foram tiradas de outros povos e introduzidas em Roma. Claro que as ideias vieram de fora, os romanos não criaram tudo sozinhos, mas os romanos fizeram perpetuar essas leis. A importância das 12 tábuas, elas vão dar um passo enorme dentro da história, sobretudo das legislações, porque ao serem escritas, podem ser consultadas. Outra lei famosa, bastante conhecida, é a Lei Canuleia. Canuleia. Professor, que lei é essa? É a lei que permitiu
o casamento entre patrícios e plebeus. Já deve estar alegre aí em casa, né? Patrícios e plebeus podiam se casar, então significa que eu também, sendo um patricinho ou um playboyzinho? Não, naquele momento, somente patrícios e plebeus, só os plebeus que tinham dinheiro, ou os plebeus que tinham poder, não é o dinheiro que você conhece hoje, não vai esquecer isso. É o dinheiro da época, é o poder da época. Então, o plebeu que tinha um poder poderia se casar com uma patrícia ou um patrício. Mas não era sempre que isso ocorria. Por que que ocorreu isso? Porque os plebeus, em geral, a grande mão de obra, que era utilizada também ali dentro de Roma, começaram a perceber que eles não tinham poder algum. Ou seja, tinham que ter ligações diretas com esses patrícios. E os patrícios, por outro lado, perceberam que muitos desses plebeus estavam ascendendo ao poder. E ascendendo ao poder significava dizer, mais tarde, junção de poderes com casamentos. Daí, então, a Lei Canuleia, que vai se tornar muito famosa e conhecida, vai dar a impressão que patrícios e plebeus podiam se casar, mas não esqueça, não eram todos. Se você pega, por exemplo, uma questão de vestibular que precisa escrever, o cuidado que você deve ter, logo de início, é dizer que nem todos podiam se casar. Na história de Roma, ficaram muito conhecidos aqueles famosos imperadores. No entanto, o que pouco se fala é que durante a República não tem imperador. Ah, professor, é mesmo. Na República não tem império. Na República são os republicanos, são os patrícios, os grandes governantes. Dessa forma, como Roma cresceu demais, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que há uma expansão territorial romana, ou seja, eles estão crescendo, estão indo para os 4 cantos do mundo da sua época? Pois é, cresceram tanto que perderam a dimensão do que tinham. Ao perder a dimensão do que tinham, começam a elocubrar. O que é isso? Começam a falar bobagens, começam a falar grandes coisas que não têm sentido. E aí é necessário se organizar dentro de Roma, dentro da República. Mas todo mundo queria uma parte desse bolo. Claro, até eu gostaria de estar lá naquele momento e governar uma parte de Roma. Afinal de contas, é muito grande. Sendo muito grande, eu também quero governar. Então, o que aconteceu? Para colocar ordem no terreiro, vamos fazer dessa forma. Vamos organizar Roma sendo governada por generais. Fechou? Estes generais, grandes generais, poderosíssimos, foram divididos em 3. 3, professor? 3. É chamado do triunvirato, ou governo de 3. Júlio César, Crasso e Pompeu. Já sabe, né? Que o primeiro triunvirato, então, Júlio César, Crasso e Pompeu, Crasso e Pompeu rodam. Rodam? É. Um é assassinado, outro morre numa guerra. Quem sobra? Júlio César. O famoso Júlio César. Curiosamente, atenção para isso, ele nunca foi imperador. Nós estamos na República. Ah, é verdade, professor. Mas ao permanecer no poder, Júlio César comete, entre aspas, a mesma bobagem do último rei. Lembra do último rei, Tarquínio, o soberbo? Ele tenta se aproximar da massa, da plebe. E ao tentar se aproximar da massa, claro, para ter lá uma moralzinha com o povo, ele começa a construir, vamos dizer assim, casas. Essas casas populares, que nós chamamos, começam a trazer parte da plebe para o poder. Quem não gosta? O Senado. Professor, de novo o Senado? Aqueles caras chamados patrícios, eles mesmos. Eles então armam um golpe contra o Júlio César. Brutus, filho adotivo de Júlio César, que apunhala Júlio César, mata Júlio César na frente do Senado. Terminando aí, então, o primeiro triunvirato. Ora, se não tem mais o Crasso nem o Pompeu, nós temos Júlio César. Júlio César está morto, acaba o triunvirato. Pergunta, quem governa Roma? Quem governa Roma? Aí a gente vai para o segundo triunvirato. No segundo triunvirato, nós temos aí Lépito, Marco Antônio e Otávio, chamado daqui a pouco de Otávio Augusto. Ah, já sacou. É esse que vai ficar.
Lépido e Marco Antônio governam grande parte do mundo romano, sobretudo ali da área que nós conhecemos como Egito. O Marco Antônio é aquele famoso que vai ter um caso com a Cleópatra. Essa Cleópatra que nós conhecemos é a número 7, famosa. Marco Antônio tem um caso com ela, portanto governa parte do Egito, ou o Egito. Lépido desaparece da história, também possivelmente assassinado. Alguns autores trazem morte natural, em guerra. Sobra quem? Otávio, Augusto, que não é Augusto ainda, Otávio, e Marco Antônio. Marco Antônio tenta dar um golpe, juntamente com a sua amante, em Roma. Otávio descobre e manda invadir o Egito. Nessa passagem para o Egito, nessa invasão do Egito, Roma invadindo a Roma egípcia, não pode esquecer, hein? Não é mais aquele Egito que nós conhecemos do passado. Aquele Egito de grandes construções, de grandes pirâmides, de tumbas e múmias, não é mais. Esse Egito é um Egito romano já. Muita confusão no meio da história. O que acontece aí? Otávio, ao invadir o Egito, Cleópatra e seu amante se suicidam. O poder, então, que era de 3, passa a ser apenas de 1. O Senado, nesse momento, já um pouco desgastado pelo tempo e também por tudo aquilo que haviam feito de errado ao longo da história, começa a perder o seu poder. Otávio, agora, dá uma espécie de golpe e se torna, então, primeiro, imperator ou imperador. Depois coloca no seu nome príncipe ou príncipe. Ele é imperador, príncipe, Otávio, imperator, príncipe, e agora vem o grande imperador, príncipe e também Augusto. Só que isso, Augusto? Divino. Ele é um imperador divinizado e passa então a governar Roma a partir da sua ideia de divino. Aí iniciamos a fase famosa do Império Romano. Agora sim, daquele segundo triunvirato sobra um e esse um passa a governar. Só que o governo dele passa a ser do quê? Não mais de república, e sim de império. E esse império vai crescer e vai encontrar um grande inimigo pela frente, ou grandes inimigos pela frente, os chamados povos bárbaros. On this day, we reach back to hallowed antiquity to bring you a recreation of the second fall of mighty Carthage. On the barren plain of Zarma, there stood the invincible armies of the barbarian Hannibal. Ferocious mercenaries and warriors from all brute nations bent on merciless destruction, conquest. Your emperor is pleased to give you the barbarian horde. Anyone here been in the army? Yes. I served with you at Vindavana. You can help me. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. Pleased to bring you the Legionnaires of Scipio Africanus!
viu um pedaço do filme, um fragmento do filme, viu também ali a organização de Roma. Entre aqueles povos que você viu ali, nós temos já os bárbaros, ou seja, os bárbaros já estão dentro de Roma. Essa é uma grande questão. Dentro do Império Romano, o que é importante estudar, professor? Ele é muito grande, a extensão temporal do Império Romano é muito grande. Principal característica, o ager publicus, ou as terras públicas. O que é isso, professor? Eram públicas, tão públicas assim? Não, não se engane. Na verdade, esses homens públicos governam essas terras públicas. Na verdade, eles só governam para eles. Não tem divisão de terras. Embora os irmãos Graco, aquele Graco que você conhece, que tentaram fazer uma reforma agrária em Roma e não conseguiram por quê? Também não vai comparar aí a reforma agrária do passado com a atual, são diferentes. Aquela reforma agrária, na verdade, só tinha a intenção de quê? Distribuir, não igualitariamente, mas pelo menos algumas terras para a população plebeia. O que acontece nesse momento? Os senadores gracos, os dois, de alguma forma posso dizer, foram assassinados. Um foi forçado e o outro assassinado. Por quem será? Claro, pelo Senado sempre. Porque tentaram fazer uma reforma agrária daquele momento, só que a reforma agrária em si dizer o quê? Tirar as terras daqueles homens públicos. Tentaram também fazer uma lei sempre muito presente nos vestibulares, a lei frumentária. Professor, não entendi. Frumentária, o que é isso? É a diminuição do preço do trigo para que a população pudesse comprar então em Roma, sobretudo na cidade de Roma. Dessa forma, o Império Romano está cada vez mais se expandindo. E esquece que na expansão tem problema. Quais os problemas que surgem dentro do Império Romano? O primeiro deles, ao redor do Império, como é muito grande, alguns povos já estão se levantando. Nós não queremos mais ser governados pelos imperadores romanos. Muito bem. Então começa a haver grandes revoltas ao redor de Roma, sobretudo dos escravos. Escravos, não pode esquecer, não é só o africano, não é só o negro, são brancos principalmente. Segundo fator, começa a aparecer ao redor, sobretudo ali na área ou nas áreas territoriais de fronteira, povos que estão precisando de emprego, por exemplo. Começam a entrar em Roma. Esses povos são chamados de bárbaros. Professor, quem é o bárbaro? O bárbaro é aquele que não é grego nem romano. Não fala grego e romano. São vários povos. Ou seja, eles estão entrando em Roma. Lentamente. Lentamente, mas em massa. A outra questão que vai causar um problema imenso para o Império é o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasce, o imperador, não é Augusto, todos os imperadores serão Augusto, ou seja, serão divinizados. Mas como você pode ter dois deuses? Um diz, sobretudo Cristo, Jesus Cristo vai dizer, o meu Deus é o Deus superior. O povo diz, tá, se Jesus Cristo tem um Deus superior, quem é então o imperador? O que o imperador faz? Manda persegui-lo e matá-lo. Só que tem um problema. Os seguidores de Cristo começam a crescer. E nesse crescimento começa a pressionar também o Império. Então perceberam quantos problemas tem Roma, o Império Romano nesse momento? E para fechar, para destruir por completo Roma, vem uma grande massa de povos vizinhos, chamados de bárbaros, e vão então destruir o Império Romano. Agora, não pode esquecer, não é da hora para outra. Isso levou em torno de 200 anos. Ô professor, 200 anos é aquela aula que vocês tiveram, que eu tive dentro da sala de aula, que diz que o Império Romano caiu e o professor fala numa aula só. Aquilo levou pelo menos 200 anos. Tem duas fases. A chegada dos bárbaros, ou seja, dos povos que não são gregos nem romanos, dentro do Império. Isso lentamente, arrumando emprego, entrando no exército. E a outra, massa, chegando para a guerra. Ali, fecha, acaba o Império Romano. É o fim do Império.
e o início de uma nova fase da história. Gostou dessa fase de Roma, não é? Ela é extensa. O que vale a pena? Você ver nossas aulas e, principalmente, buscar informações em livros, nas bibliotecas, assistir alguns filmes. Bons estudos!